Nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez podermos estar na Tua casa, Pai. Agora nós oramos em favor do Teu Filho, Senhor, que estará pregando a Tua palavra. Permita que enquanto essa palavra for pregada, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, cada coração aqui possa compreender e entender o Teu querer, a Tua vontade, Pai, que é soberana na nossa vida, é a nossa oração, no Teu nome, amém. Graças a Deus, irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Abre por bondade a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 11, primeiro versículo apenas, depois vamos lá para o livro de Tiago, epístola geral de Tiago, capítulo 5, e o verso somente de número 17. Enquanto os irmãos folheiam a Bíblia, amanhã, às 14h30, nós temos culto do Círculo de Oração, como de costume aqui. Quinta-feira, à tarde da bênção, retornou os trabalhos da tarde da bênção, a partir das 15 horas dessa quinta-feira, também às 20 horas, culto dos adolescentes. Lembrando que esse final de semana, tanto os jovens como os adolescentes estarão em retiro. Então, possivelmente não teremos culto aqui sábado à noite, mas teremos normalmente a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e às 19 horas um grande e abençoado culto público aqui em nossa igreja sede. Também convidamos para no próximo domingo, se ser esse o próximo domingo, dia 18, nós estarmos aqui comemorando 10 anos, irmãos, do pastorado da igreja, sob a presidência do nosso pastor Argemiro. Estará o pastor Alite Rosário do Sul ministrando a palavra de Deus. Nesse dia 18 não teremos culto em nenhuma congregação, serão todos os cultos aqui, teremos ônibus e vamos festejar então, tributarmos a Deus graça pela vida do servo do Senhor. As demais reuniões, irmãos, os irmãos podem estar, nós temos programação na rádio, amanhã, quarta-feira, às 10 horas tem o programa Mensagem de Vida Eterna, às 11 horas tem o programa das irmãs, e ao meio-dia tem o Sintonia com Deus. Então, os irmãos, sintonizando a Rádio Kairos, os irmãos estarão também sendo informados. Amém, queridos? Os irmãos encontraram Lucas, capítulo número 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Repita comigo: Senhor, ensina-nos a orar. Agora abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, e o versículo de número 17, uma passagem muito conhecida da igreja, 5:17, vai dizer assim, o apóstolo Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Diga comigo: oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Os irmãos se assentem glorificando a Deus. Também justificamos a ausência dos nossos pastores em razão de viagem, e ore para que Deus os guarde e os traga em paz. Amanhã já estarão aí trabalhando, atendendo também a igreja, na secretaria da nossa igreja. Queridos irmãos, nós sabemos, podemos dizer assim, sabemos orar, não é verdade? A oração é uma dinâmica, irmãos, um exercício que todo crente que serve a Deus, conhece a palavra de Deus, sabe orar.
E por certo os discípulos também sabiam, mas eles queriam aprender algo diferente possivelmente, ao ponto de alguém dizer assim para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. O que acontece, Jesus, nesse capítulo 11 de Lucas, Jesus vai dar uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso tem tudo aquilo que é preciso, é um esboço daquilo que precisamos fazer na oração. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que nós, primeiramente, louvamos ao seu nome, Pai Nosso que estás no céu. E assim por diante, Jesus ensina que a oração precisa também ter louvor e adoração a Deus, reconhecimento que dele é o reino, o pedido, o anseio, o anelo que venha o teu reino até nós. Também na oração modelo, na estrutura da oração modelo, Jesus ensina aos seus discípulos que a oração também precisa ter a petição. Senhor, perdoa as nossas ofensas. Pedir, querido, quando nós pedimos por nós. Agora, a intercessão é quando nós pedimos por outrem ou por outras pessoas. Então, a oração precisa ter louvor, diga comigo, louvor, adoração, petição, intercessão ou clamor e confissão de pecados. Confissão de pecados é importante, irmãos, porque o que separa entre nós de Deus é os nossos pecados. Isaías 59, verso 1, vai dizer: os ouvidos do Senhor não estão a agrar, para que não possam ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possam salvar. Mas é os vossos pecados que são um muro de inimizade entre vós e o vosso Deus. Então, para o Senhor atentar a nossa oração, precisamos o quê? Reconhecer que somos pecadores. Pai, perdoa as nossas dívidas. Será que é só as nossas dívidas que precisam ser perdoadas? Não, eu preciso também perdoar quem me ofendeu. Mas perdoai também, Senhor, aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Essa é a oração completa. Claro que nós não vamos chegar aqui, toda vez que nos apresentarmos a Deus, vamos ficar somente na oração do Pai Nosso, porque oração é muito mais do que isso. Oração é um diálogo com Deus. Oração é aquele momento em que nós externamos a Deus, abrimos a nossa alma e nos conectamos com o Pai com um coração quebrantado. Isso é primordial na nossa vida, irmãos, é espiritual sobre a face da terra. No capítulo 51, versículo 17, tem uma coisa que Deus não resiste, e o salmista vai dizer assim: um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Nós não podemos ficar então ligados no automático. Nós não podemos estar ligados somente naquilo que a gente sabe fazer. Nós precisamos chegar diante de Deus e abrir a nossa alma, abrir o nosso verbo, sermos sinceros a Deus. Nós não temos como tentar mentir para Deus ou tentar mostrar para Deus aquilo que nós não temos. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos ser sinceros. Se nós não temos força, nós precisamos dizer: Senhor, eu não tenho força, socorre-me, me ajuda, porque aqui, Senhor, a razão de estar aqui é porque eu sou o menor dos menores e preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Porque Deus, irmãos, Ele não se ilude muitas vezes. Às vezes a gente chega na presença de Deus e começa, procura palavras lindas e bonitas. Senhor, Altíssimo Deus, soberano Pai, Deus tremendo, Criador dos céus, da terra, aquele que fez, aquele que é, aquele que pode, aquele que tem, o Jeová Jiré, o primeiro, o último, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, o lírio dos vales. É lindo isso. Fica lindo a nossa oratória quando oramos desta forma, mas o que Deus quer interpretar aquilo que está dentro do nosso coração, da nossa alma. Por isso que a oração é muito mais do que palavras. Oração é diálogo. Oração, querido, é quebrantamento na presença de Deus. Amém? Então Jesus nos dá esse modelo, essa estrutura do Pai Nosso, mas não é para que nós, como costumeiramente, alguns talvez oravam 10 Pai Nossos durante o dia, 30 Pai Nosso para perdão. Não precisa nada disso.
Se você com o coração quebrantado e contrito dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, purifica a minha vida, santifica-me na tua presença, o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Amém, queridos? Então o Pai Nosso é uma estrutura, não necessariamente nós vamos orar sempre o Pai Nosso, mas o Pai Nosso, Jesus estava dizendo assim, que nós precisamos louvar a Ele, adorar a Ele, pedir a Ele, interceder a Ele e confessar a Ele. Essa é a oração que Deus quer ouvir de nós. Amém? Eu sei que por certo, irmãos, todos os irmãos aqui sabem orar. Possivelmente todos que estão aqui têm experiência na oração, tiveram suas orações respondidas. E é tão maravilhoso porque nessa carta, essa epístola de Tiago, ele vai dizer do poder, da eficácia da oração. Ele vai dizer: a oração de um justo pode muito. A oração, diga comigo, a oração do justo. Que tal se tiver mais de um justo, tiver 2 justos, tiver 10 justos? Disse o irmão Luiz aqui profeticamente, tem milhões de justos. Imagine todos esses justos orando, dizendo: Senhor, salva o Brasil, liberta o Brasil, Senhor, faz um rebuliço na nossa nação. O que vai acontecer com essa nação, queridos? Então é hora de nós clamarmos ao Senhor. Se a oração de um justo pode muito, imagina a oração de muitos justos. Deus pode fazer algo tremendo. Deus pode fazer algo tremendo na nossa história. Amém? Então, irmãos, essa carta nós já estudamos anteriormente, alguns meses passados, acho que foi em 2023. Nós estudamos sobre Tiago, mas Tiago é importante falar de Tiago. Esse Tiago aqui não é irmão de João, esse Tiago é irmão de Jesus. E olha só, Tiago, irmão de Jesus, nos dias em que Jesus teve seu ministério na terra, ele olhava para o seu irmão assim meio hipócrita. Não acreditava muito no ministério do irmão Jesus. Mas quando ele viu que Jesus morreu, ressuscitou, ele disse: esse é filho de Deus realmente. Quando ele viu que Jesus disse: ficar em Jerusalém e que do alto vocês vão ser cheios do Espírito Santo, e ele viu fogos do Espírito Santo queimar e incendiar a igreja, ele disse: realmente o maninho Jesus tinha razão, eu vou ser um arauto dele, eu vou ser um pregador, eu vou ser também um ganhador de almas. E um dos estudiosos, historiadores, Flávio Joséfo, ele vai dizer que Tiago era um homem de oração. Os seus joelhos eram calejados. Em palavras mais corriqueiras e para os irmãos entender, os seus joelhos eram cascão. Mas não é porque ele não tomava banho, não cuidava, é porque ele tinha os seus joelhos calejados de orar ao Senhor. É por isso que se nós fôssemos falar aqui sobre a oração que ele fala aqui, nós tomaremos muito tempo. Então nós queremos falar sobre 2 dinâmicas, irmãos, que eu acho interessante. É um culto de ensino, e a gente sabe o poder, você sabe o poder da oração, você sabe como fazer uma oração, você sabe que a oração é uma arma poderosa, e nós precisamos nesses dias nos apropriarmos, porque é somente na oração que o cristão fica de pé na presença de Deus. Mas eu quero falar sobre 2 dinâmicas, até para nossa compreensão, e para nós servirmos a Deus sempre melhor. Quais são as dinâmicas? Onde orar, diga comigo, onde orar e como orar. Isso é importante, irmãos, onde orar e como orar. Porque se nós olharmos ali, abrirmos o YouTube, muitos vão dizer assim: a oração eficaz é desse jeito, você faz assim, você faz desse jeito, se você fizer assim, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Irmãos, não existe fórmula, porque a oração é um diálogo, é intimidade, é conversa. Ninguém vai dizer o que eu vou conversar com meus filhos, com a minha esposa, no meu íntimo, no meu secreto. É o dia a dia, é convívio, é relacionamento. Oração é relacionamento.
Então não posso chegar aqui e dizer, se vocês fizerem desse jeito, se fizerem dessa forma, vocês vão ser vencedor. Não, é só orar. O princípio da vitória e do ensino é orar. Vamos orar e pronto. Mas onde orar e como orar é preciso e é necessário nós sabermos. Para nós evitarmos muitas vezes os excessos. Para evitar muitas vezes aquilo que não traz edificação para a nossa vida, nem para a vida dos outros. Orar, onde orar? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso, agora sim, é o verso de número 17. Se alguém souber de cor, pode dar um brado bem forte. Orai sem cessar. Como nós fizemos isso, irmãos? Orar sem cessar. Será que a oração é somente de joelho que Deus ouve? Somente na igreja? Somente em casa? Paulo vai dizer, orai sem cessar. Porque realmente, irmãos, para nós termos uma vida de vitória, nós precisamos orar sem cessar. Então, onde orar? Em todos os lugares. Aonde nós vamos? O Salmo 139, verso 1, o salmista começa dizendo, Senhor, eu sei que Tu me sondas e Tu me conheces. Ele vai dizer, antes que haja palavra nos meus lábios, Tu já sabe o que eu vou falar. Mas no verso de número 6, ele vai dizer assim, para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Aí ele vai dizer, se eu fizer minha cama lá no inferno, no Seol, a Tua presença vai estar lá. Se eu fizer a minha cama lá nas nuvens, a Teu trono vai estar lá, a Tua presença vai estar lá. Para onde fugiremos do Senhor? Então, onde nós devemos orar? Em todo lugar. Na fila do banco. Aqueles momentos ansiosos que nós estamos esperando lá para pagar. Estamos pagando, mas temos que esperar uma fila enorme no supermercado. E a gente fica, Jesus, tem misericórdia. Está demorado. Bate os nervos. Daqui a pouquinho a gente começa a ficar meio irado. É a hora da gente orar, Senhor, calma os meus nervos, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer a ira. Nós precisamos orar, porque nós somos necessitados e dependentes de Deus. A oração é nossa arma secreta, irmãos. Porque sem oração nós não vencemos, não é verdade, pastor Leonardo? Nós estamos aqui cantando, às vezes nós estamos adorando e glorificando, irmão seu, mas de repente cai um martelo no nosso pé, nós perdemos toda a graça, nós xingamos. Se nós não estamos em oração, nós falamos até nome feio. Por isso que nós precisamos orar sempre, sem cessar. Orar na fila lá dentro do ônibus, orar quando nós andamos a pé, andamos de bicicleta, orar quando nós estamos, irmãos, no trabalho. Eu era jovem e eu descia, tenho saudade da minha juventude, irmãos, faz muito tempo isso. Eu desci a Dr. Maia, e o irmão Euclides, se despedimos ali na Joaquim Murtinho, o irmão Euclides subiu para a casa dele, e eu subi ali a Joaquim Murtinho. Quando cheguei na frente da congregação Betel, eu fui impelido pelo Espírito Santo, ou seja, fui impulsionado pelo Espírito Santo, a começar a clamar, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Eu não entendi por que eu comecei a clamar. Tem misericórdia. Estava um dia ótimo, um dia abençoado. Tinha conversado com o irmão Euclides, que era meu gerente. Estava feliz, trabalhando. Mas eu comecei a clamar misericórdia. Quando eu chego na esquina de casa, um carro, não sei como, eu não vi. Mas o carro me deu bem no meio da minha bicicleta. Eu não sei como, irmãos, o natural era eu cair em cima do capô, eu caí para frente, de Aquela pessoa saiu do carro, disse, o que aconteceu, o que aconteceu? Ali na Joaquim Murtinho, bem na esquina de casa, é um lugar de fluxo de carro. E eu disse, fica tranquilo, eu estou bem. Eu me senti bem. De tarde que eu senti o meu tornozelo doendo, inchado, e a roda da bicicleta toda torcida. Mas eu cheguei em casa e dobrei meus joelhos e adorei a Deus, porque Ele estava ouvindo a minha oração.
Nós somos dependentes de Deus. Quando a gente pega a estrada, a primeira coisa que faz, a gente ora. Orai sem cessar. Onde? Onde nós devemos orar? Em todos os lugares onde nós estivermos, nós como dependentes de Deus, devemos estar em oração. Não tem um lugar específico. Não é só de joelho que Deus nos ouve. Não é só aqui na igreja que Deus nos escuta. É onde você estiver com o coração voltado para Deus, Ele vai ouvir a tua oração. Diga onde. Em todos os lugares. Aonde você estiver. Mas irmãos, como nós devemos orar? Nós não vamos sair na rua gritando, né? Estou aqui, Jeová. Só para mostrar que somos crentes. Jesus disse, não faço como os fariseus, que vão nas praças e começam a gritar e dizer, eu jejuo 3 dias, eu jejuo não sei quantos dias. Aí chega o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, Senhor. Então tem diferença de onde e como. Na rua, onde eu estiver, eu preciso ter ciência. Para não escandalizar, irmãos. Agora, se Deus mandar você lá no ônibus começar a orar, ore. Mas se você sentir que é de Deus. Mas agora, onde você estiver, onde você andar, se você quer viver uma vida em oração e você desejar orar, ore em espírito. Feche os lábios, mas abra o teu espírito para Deus. Abra o teu coração para Deus e comece a orar ao Senhor. Amém? Onde como na rua eu devo estar em oração, em espírito e em verdade. Certo dia Jesus chegou para aquela mulher, todos sabem, a gente sempre fala em louvor e adoração, mas é para tudo. A mulher disse, Jesus, aonde nós devemos buscar a tua face? Os samaritanos dizem que é nesse monte, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, é lá em Judá. E aí Jesus vai dizer assim, ó, mulher, o Pai é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aonde você estiver, ore em espírito e em verdade. Onde estiver, como em espírito e em verdade. Também, irmãos, em casa é importante nós orarmos. Orarmos com a nossa família, orarmos antes de deitar, orarmos pelo alimento, orarmos. E capítulo 6, versículo 6 em Mateus, quem puder achar, ler para nós. Qual é a oração que Jesus fala? Onde e como? Na rua, onde você estiver, na fila do mercado, na fila da lotérica, dentro do ônibus, a pé, de bicicleta, no teu volante, onde você estiver, ore em espírito. Às vezes as lágrimas não conseguem, né, irmãos? Nosso coração está muito compungido. Eu me lembro quando eu trabalhava na farmácia, e por vezes, irmãos, eu tinha que ir ao banheiro para orar ao Senhor. Eu fechava meus lábios e clamava. Eu sentia a minha alma como se sufocando. Porque as tentações vêm, e se nós não clamarmos a Deus, o inimigo nos destrói, nos tira da presença de Deus. Então, quando o Espírito de Deus nos impele, nos impulsiona a orarmos, é porque Ele está dizendo assim, tu tem pouca força, mas eu te renovo agora. Aleluia! Leia para nós, irmão Alex. E 6 em Mateus.
Leia o versículo 6, irmãos. 6, o versículo 6 desse capítulo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem secretamente te recompensará. Amém. Onde nós devemos orar? Em casa, no secreto. Obrigado, irmão. Pode sentar. No secreto, irmãos. Intimidade é porta fechada. Diz um pastor que quando a intimidade, quando não é em porta fechada, é pornografia. Nossa intimidade com Deus é no secreto, é no culto, é no íntimo. É nós com Deus, é nossa comunhão com Deus. Onde nós devemos orar? Em casa, no secreto. Mas oramos com a nossa família, oramos. E nós vamos agora pontuar algumas coisas interessantes. Então, a oração no secreto é importante. É importante nós orarmos no íntimo com Deus. E quando eu pensava nisso, irmãos, eu pensei, é importante a gente aprender a estudar isso, porque às vezes a gente ora em casa. A gente ora em casa e é tão bom orar em casa. Mas como devemos orar? Uma certa oportunidade, alguém chamou um encarregado de uma congregação e disse assim: irmão, ore por nós, vai lá em casa orar por nós. E o irmão foi. E aquela pessoa começou a dizer assim: meus vizinhos me perseguem porque eu sou crente, jogo pedra em casa, jogo pedra na minha casa, não gosto de mim. E o obreiro orou e disse: irmã, só que você tem que, como crente, dar bom testemunho. Aconselhou aquela família, enfim, orou pelaquela família. Mas passados uns dias, aquele obreiro passou por vizinhos que também eram crentes daquela família. E aqueles vizinhos disseram assim: você ouviu que o senhor esteve na casa do fulano? Sim, esteve. Ele reclamou dos vizinhos? Sim, reclamou dos vizinhos. Os vizinhos também reclamam deles. Por quê? Porque eles não sabem orar. De madrugada as pessoas estão descansando, dormindo, e eles começam a gritar, a pular e se renovar de madrugada. Isso não é secreto, isso não é intimidade. Nós temos que ter discernimento, sabedoria. E aquela pessoa disse: é por isso que os vizinhos jogam pedra. E aí ele disse assim: ó, é por isso que quando os vizinhos saem na frente, eles ficam com as mãos erguidas, dizendo: Jesus, tira essa gente daí. Se não se converter, tira essa gente daí. Irmãos, não sabe o propósito da oração. A oração não é para mandar ninguém embora. A oração não é para terminar, irmãos, com grupo. Não é para tirar pastor de igreja. A oração não é para tirar dirigente de coral. A oração não é para mandar os vizinhos embora. Isso é feitiçaria. A oração é para nós falarmos com Deus, para nós intercedermos a Deus pelos pecadores, para nós falarmos da grandeza de Deus e sermos cheios do Espírito Santo para ganharmos as almas. Às vezes nós não ganhamos nossos vizinhos porque nós somos um mau exemplo. Colocamos o som a toda, o vizinho coloca o pagode e deixa que ele toque o pagode. Ele está fazendo o serviço dele, está fazendo o papel dele. Vá orar, mas em secreto. Você não precisa mostrar um nível de espiritualidade e erguer as mãos e dizer: sai, Satanás, sai, está amarrado. Não, Deus não quer amarrar, Deus quer expulsar o demônio. Não precisa amarrar. Nós precisamos servir a Deus com inteligência, com sabedoria. Às vezes nós usamos a oração tão mal, queridos. Tão mal. A oração é para nós edificar a nossa alma com Deus. É nós aproximarmos com Deus. É contarmos os nossos dilemas a Deus. É contarmos as nossas necessidades a Deus. É pedirmos a Deus graça, sabedoria, virtude, poder, unção. É nós contarmos a Deus aquilo que precisamos. Fecha a porta do teu quarto. Às vezes o marido está cansado, a esposa está cansado.
O esposo não é crente, vamos usar um exemplo assim, o esposo não é crente, a esposa quer ganhar o esposo para Jesus, aí de madrugada o esposo tem que levantar 7 horas, 6 horas da manhã, a esposa vai e começa a orar no ouvido: Senhor, salva esse incrédulo, liberta esse homem, tira os vícios dele. E você não vai ganhar ele para Jesus, você vai provocar ira na vida do coitado. Seja sábio. Fale em segredo com Deus, que Deus vai olhar o teu coração e vai dizer: eu já conheço o pedido, eu já sei, eu conheço o clamor. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim: Deus não é surdo, não sei por que os crentes gritam. Às vezes a gente grita mesmo, porque é o Espírito de Deus que sopra dentro de nós, a palavra de Deus é inspirada, e nós demos grito, não demos? Porque a palavra de Deus é inspirada. Mas, irmão, nós precisamos também usar de sabedoria, para que nós possamos servir a Deus, sempre, irmãos, glorificando o seu maravilhoso nome. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo até aqui? Onde e como orar? Na rua, em casa e na igreja. Na rua, eu falei na rua, mas é em todos os lugares. Onde você estiver, você ore. Você pode orar. Em casa, é no secreto, no íntimo. É tão bom quando a gente ora com a nossa família. E aí, quando a gente ora com a nossa família, tão bom orar o esposo com a esposa, o esposo com os filhos. Eu me lembro, eu fui criado no círculo de oração, na oração doméstica, e eu sabia como é que era o coração da minha mamãe. Ela orava por mim e dizia: Senhor, guarda o meu filho, livra ele, Senhor, da mulher, das mulheres estranhas. E aonde eu andava, essa oração me seguia. Porque às vezes a tentação vinha, eu lembrava da oração da mamãe: essa mulher estranha, o mundo quer me destruir, mas a mamãe orou por mim. Quando nós oramos na frente dos nossos filhos, na frente do esposo, da esposa, nós sabemos que aquele coração é um coração sincero, porque ninguém pode mentir para Deus, irmãos. Ninguém pode mentir para Deus. Amém? Então, no secreto, na igreja, irmãos, eu quero correr aqui. Na igreja é importante nós orarmos. Aqui tem que haver liberdade para orarmos. Aqui é o lugar. Sabe por que tem que ter liberdade para orar? Porque todos que vieram aqui, todos que vêm na casa de Deus, vêm com esse propósito, com esse intuito de orar a Deus, de ter um encontro com Deus, de falar com Deus, de receber algo da parte de Deus. Aqui então há uma liberdade para nós orarmos. Mas como eu devo orar aqui na igreja? É importante nós também sabermos orar na igreja. Às vezes numa campanha de oração eu estou ensinando os jovens ali na subsede, nós temos um grupo ali, e eu digo para eles: quando a gente faz uma campanha de oração, irmãos, a gente sempre quer ou deseja de alguém, quando alguém ore, levante sua voz em oração. Levante. Mas ore 3 minutos e deixa outro orar. Porque às vezes alguns começam a oração e a oração termina e ele continua orando. E aí não dá espaço para ninguém orar. Quando é campanha de oração, nós precisamos dividir o espaço. Eu oro um pouquinho, outro irmão ora um pouquinho, todos somos edificados pela oração. Eu gosto de ouvir a oração dos irmãos, porque edifica a nossa alma. Mas às vezes a gente não sabe orar. A gente começa a orar e não deixa ninguém orar. Aí no próximo culto, no próximo campanha de oração, ninguém vem. Vou lá, o irmão está orando sozinho. Nós precisamos ter essa consciência. Eu vou orar 3 minutos. Nós aprendemos assim, campanhas de oração aqui, das 7, 8 da manhã, o pastor rodeava e andava nos corredores da igreja, e se alguém orasse demais, ele tocava assim no ombro e dizia assim: ó, amém. Esse amém o Leonardo conhece, né, Leonardo? Amém. E a gente sabia, o pastor nos orientava. A gente orava uns minutinhos e parava. Orava uns minutinhos e toda a igreja orava. Todos eram edificados. Isso é oração aqui na igreja.
Oração, irmãos, oração. E eu pontuei algumas coisas aqui, eu quero ser rápido. Oração não é pregação. Oração não é pregação. Às vezes a gente ora, é tão bonito, a gente é edificado com a oração dos irmãos. Mas a oração não é para pregar. A oração é para falar com Deus. Mas isso é importante, irmãos, nós obreiros sabermos isso. O irmão Luiz vai passar aqui, o irmão Luiz já está com o horário avançado. Não aconteceu, graças a Deus não aconteceu isso com o irmão Leonardo. Foi sábio nossa oração. Mas o irmão Luiz já está o horário apertado. E aí dão para um obreiro orar por ele. O obreiro começa a orar. Senhor, agora, enche a tua igreja, enche do teu poder, enche da tua glória. Fala conosco, Senhor. E o irmão que vai pregar precisa é de tempo para pregar aquilo que Deus deu para ele. A oração não é pregação, irmãos. A oração é falar com Deus. Nós não precisamos ensinar a Deus o que Ele falou na sua palavra. Ainda que quando nós vamos orar pelo enfermo, nós podemos sim fazer uma oração bíblica, para que aquela oração traga fé no coração da pessoa. Mas a oração a princípio é louvor, adoração, confissão, petição e intercessão na presença de Deus. Amém, queridos? É importante nós falarmos isso, para que nós possamos, sempre que fizermos algo para Deus, fazermos com sabedoria. Porque às vezes o obreiro, lá na sua congregação, se o obreiro te dá a oportunidade para orar, ore, não pregue. Se é para testificar, testifique, não pregue. Se é para cantar, cante, não pregue. Tudo, irmãos, é com decência e ordem. Amém? Que nós falamos aqui, a oração pode muitos seus efeitos. A oração pode muitos seus efeitos. Eu vou terminar aqui. Às vezes nós mandamos em Deus, não é verdade, irmãos? Nós ordenamos Deus. Deus, vai lá, Senhor. Visita a irmã. Visita o irmão. Vai lá, Senhor, nos becos, nos valados. Vai lá, Senhor, faz aquilo, faz aquele outro. Nós mandamos a Deus. Eu acho que Deus fica olhando assim, mas isso não é para mim fazer. Isso é para você fazer. Senhor, entra no hospital. Se você pode entrar, faça. Ao invés de nós mandarmos a Deus, a Bíblia diz, a oração de um justo pode muitos seus. Comece a orar, Senhor, me dá graça, Senhor, para mim orar pelos enfermos e eles serem curados. Me dá graça, Senhor, para mim nos valados e falar do Teu nome. Me dá graça, Senhor, para mim ir no hospital e os enfermos serem curados. Me dá graça, me dá unção, Senhor. Mas às vezes a gente começa a ordenar a Deus, não é verdade, irmãos? E eu estava pensando nisso, que lá no céu, no capítulo 6 de Isaías, lá no céu tinha um clamor, um único clamor. Tinha louvor. Isaías viu os anjos que adoravam a Deus e diziam santo, santo. Mas lá no céu tinha um clamor. Qual era o clamor, queridos? Qual era o clamor que tinha lá no céu? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? É Deus desejando que nós faça. Mas às vezes na nossa oração a gente quer que Deus faça. Não é o certo. O certo é nós pedirmos a Deus para nós termos graça para fazer. Jesus, quando esteve na terra, o que ele disse? Qual foi a ordem de Jesus interativa para a igreja? Ide por todo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Nós não podemos mudar os fatores, irmãos. É bonito, às vezes a gente ora, Senhor, entra nos hospital. Senhor, entra, Senhor, na penitenciária. Vai lá também você. Estão entendendo, irmãos? A oração, propósito da oração.
o desejo de Deus para conosco. Não é que a gente não vá fazer, não vá orar pelos enfermos, não vai interceder pelos pecadores, mas aquilo que está no nosso alcance nós devemos fazer. Porque aí se Deus salva, a gente vai dizer, eu orei para Deus salvar. Seria mais glorioso e mais lindo se a gente dizer, eu fui lá e falei do nome de Jesus, e Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus libertou, Jesus salvou. É isso que Deus quer que nós façamos. Amém, irmãos? Então, onde orar? Em todos os lugares, em casa e na igreja, na rua, em todos os lugares, em espírito, em casa, no secreto, na igreja. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para orarmos, porque a nossa oração, irmãos, aqui dentro vai fazer diferença. Amém? Deus vai ouvir a nossa oração, desde que nós oramos com o coração quebrantado de espírito. E eu quero finalizar, já vou finalizar, e eu quero que você guarde isso que o Senhor colocou no meu coração. No culto, irmãos, preste atenção, num culto a Deus, tudo é importante. Nós não podemos oferecer a Deus um culto, como disse o irmão aqui, um culto pobre. O que é um culto pobre? O culto que não é completo. Tem pessoas, eu quero ser direto porque as horas passam, tem pessoas que priorizam no culto o louvor, priorizam no culto a oração, mas não priorizam a palavra. Cantam, que dá gosto, oram, que estremece os céus, mas na hora da palavra, vão embora para casa. Não ofereceram o culto completo a Deus. Deus nem recebeu, porque o nosso culto é completo. Deus sabe quem entra aqui, irmãos, e vem disposto, eu vou começar o culto em oração, e vou ficar até o final para ouvir Deus falar comigo. Agora aquela pessoa que não, eu vou só lá só para orar, só para cantar, e eu vou embora depois, não tenho tempo. Irmão, o culto, a oração não substitui o louvor não substitui a oração não substitui a pregação. A pregação, irmãos, é primordial. Por isso que nós temos crentes fracos e doentes, porque não ouvem mais a palavra, não amam a palavra. Irmãos, nós temos culto que é só oração e cantoria. É cantoria e oração. Eu amo cantar, eu canto desde pequeno, eu gosto de tocar, mas nós precisamos dar valor a tudo que tem no culto, a tudo que faz o culto, a tudo que compõe o culto. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nada substitui uma coisa. Nós precisamos oferecer a Deus um culto racional e um culto completo diante de Deus. Amém? Aleluia. A oração do justo pode muito de seus efeitos. Se você ficar bravo comigo, ore, que a braveza vai embora. Mas é a palavra de Deus, querido. Há uma diferença de nós assistirmos o culto e de nós oferecermos a culto. Isso nós precisamos aprender, queridos. Guarde isso no teu coração. Deus falava ao meu coração nessa tarde. Há uma grande diferença em nós vir assistir o culto e nós prestar culto ao Senhor. O crente que vem assistir culto, irmão, ele está interessado em ouvir quem vai cantar, ele está interessado em ouvir quem vai pregar, ele está interessado em quem ele vai vir ver na igreja, ele está interessado no que ele vai fazer depois da igreja, mas o culto não chegou no seu coração. Agora o crente que vem prestar culto ao Senhor, ele se preocupa em orar ao Senhor, ele se preocupa em louvar ao Senhor, ele se preocupa em abrir a harpa cristã. Isso me preocupa nos nossos dias, em que nós vimos, irmãos, às vezes crentes que não têm mais ânimo. Eu falava domingo no culto da subsede, nós não vimos crentes que muitas vezes não têm mais ânimo de abrir a harpa cristã e cantar a Deus. Nós estamos cantando assim, irmãos.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Agora o crente que vem disposto a oferecer culto a Deus, ele sabe que o louvor é para Deus, então ele vai tirar o melhor, glória a Deus, da sua boca. Ele vai tirar o melhor aleluia dos seus lábios. Ele vai tirar o melhor louvor, mesmo que ele não cante, mas ele vai erguer as mãos e vai dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Às vezes você está cantando aqui, irmão, você tira o microfone da boca. Não são todos que cantam mais os hinos da harpa. Irmãos, eu me lembro quando eu era jovem, adolescente, eu comecei a vir na igreja, irmão Alceu, e eu comecei a me preocupar, porque desde menino, desde pequeno, cantava em coral de crianças, e cantava sempre envolvido na igreja, mas chegou um momento da adolescência, eu queria somente brincar, e um dia eu cheguei na igreja, e eu cantei um hino da harpa, que não foi a mesma coisa como eu cantava. Eu sabia que quando eu cantava, começava a cantar a igreja, começava a cantar o hino da harpa, eu já começava a chorar, e eu comecei a chorar porque eu comecei a sentir vergonha, que os irmãos cantavam, falavam em línguas, se alegravam, e eu não sentia nada. Dos meus 14 anos até os 16 anos, ou até os 18 anos, pela madrugada, mamãe e papai dormiam, e eu colocava o meu travesseiro na boca e gritava e dizia: Deus. E alguma coisa o acusador vinha dizer assim: tu pecou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. E eu ficava de madrugadas clamando, dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Eu não consigo mais sentir a tua presença, eu não sinto mais. Até que no dia, quando completei os 18 anos, Deus usou de misericórdia e disse: filho, eu te renovo hoje. A minha presença está contigo. Eu te encho do meu espírito hoje. Eu senti, irmãos, aquela dor, aquela angústia sair do meu coração. Eu senti que a adoração veio para os meus lábios. O Espírito Santo começou a falar dentro de mim. Irmão, não se conforme em entrar aqui frio e sair gelado, mas comece a orar e dizer: Senhor, encha do teu Espírito, encha-me da tua presença, me encha do teu Espírito. Eu quero ser fervoroso, eu quero sentir a alegria do teu Espírito, eu quero sentir a tua presença na minha vida. Se coloca de pé. A oração é importante. Orar onde e como. Precisamos orar com sabedoria. Precisamos orar ao Senhor. Os dias em que estamos vivendo é somente na oração, irmãos. Somente orando. Não tem outro caminho senão orar. Hoje estivemos ali um momento tão difícil. Só oração, irmãos. Palavras. A gente quer encontrar respostas, muitas vezes, mas é só na oração. Que você leve consigo essa palavra nessa noite. Ore. Aonde você for, ore. Aonde você estiver, ore. Ore com sabedoria. Peça a Deus que Deus vai te dar graça. Amém. Se você quer uma oração, passe aqui nessa noite. O pastor Leonardo vai estar orando por você, que vem à casa do Senhor com alguma necessidade. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Você pode sair daqui curado nessa noite. Você pode sair daqui nessa noite renovado na presença de Deus. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Passe aqui. O irmão já vai estar orando por você. E você vai sair daqui abençoado. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.